Oi, gente! Vamos para mais um vídeo. Falar hoje do último capítulo do nosso livro, do nosso embasamento teórico sobre a psicomodicidade relacional. Eu vou abrir os slides para vocês me acompanharem e entender melhor sobre esse vídeo. Bom, para quem não sabe, eu sou estudante da Uninter, Centro Universitário Internacional. Meu nome é Ayla Cristina dos Reis. Eu faço licenciatura em psicopedagogia. Esse é o meu estágio supervisionado, psicopedagogia na educação infantil. Bom, vou explicar um pouquinho para quem não tá acompanhando, para quem ainda não sabe ainda desse curso de extensão, vou explicar um pouquinho. Agora, em tempos de pandemia, a gente está pegando os nossos estágios e transformando eles em vídeos com o intuito de levar informação à comunidade. Um curso de extensão. Você pode receber o certificado, você pode deixar o seu e-mail aí nos comentários, você pode receber o certificado de 12 horas, simplesmente participar do nosso curso de extensão para obter informação, ter mais conhecimento. Então, em primeiro lugar, fiquem à vontade. E quem quiser receber esse certificado, deixe o seu e-mail para poder constar na minha lista de presença. Você precisa deixar o seu e-mail aí no comentário, porque senão você não vai estar na lista de presença e não vai receber esse certificado, ok? Tá? Bom, o início desse meu estágio, eu comecei explicando para vocês sobre o que eu falaria durante esse estágio, durante esses vídeos, esse curso de extensão. O meu tema é a psicomodicidade, a psicopedagogia e a psicomodicidade na educação infantil. O que eu estou trazendo para vocês nesses primeiros vídeos, um embasamento teórico de um livro que se chama Psicomodicidade Relacional, conhecendo o método e a prática do psicomodicista. É este livro aqui, tá? Da Intersaberes, da autora Elisângela Gonçalves Branco Guzzi, tá? A série Panoramas da Psicopedagogia. É esse aqui o livro que eu estou trazendo para vocês agora nos primeiros vídeos. Hoje é o último vídeo que a gente vai falar do livro, tá? Então, se você se interessou, volta lá no primeiro vídeo e começa a assistir para vocês poderem entender um pouquinho sobre a psicomodicidade relacional, né? O método e a prática, tá bom? Então, hoje a gente vai finalizar esse livro. Depois eu vou trazer atividades, algumas atividades que eu estou gravando com o Lucas, meu filho de 4 anos, e para vocês assistirem. Umas atividades bem simples que a gente gravou em casa, com coisas que em casa. Dá para adaptar elas para a escola? Dá. Tá? Mas a intenção foi trazer a simplicidade para vocês verem como é fácil fazer algumas atividades. Depois eu vou trazer um pouco de embasamento teórico, não é que nem um livro, não, isso tudo. São 2 ou 3 vídeos que a gente vai conversar um pouquinho sobre a psicomodicidade relacional, já direcionado a alguns casos, mais dentro da psicopedagogia, para vocês entenderem essa parte psicopedagógica, tá bom? E depois a gente vai ter uma entrevista também com a professora Carla, que vai falar um pouquinho para a gente sobre psicomodicidade. Vai fazer a gente entender sobre a psicomodicidade funcional e a relacional. E daí, né, a colocação dela sobre a psicomodicidade. Ela é professora de educação física, também é pedagoga, né? Tá na educação, atuando na educação infantil. Então achei importantíssimo trazer aí uma entrevista, um bate-papo com a professora Carla, tá bom? Então acompanha, não perde os próximos vídeos. Se você perdeu os primeiros, volta lá, assiste, curte, comenta e não esquece de deixar o seu e-mail, tá? Hoje então a gente vai falar sobre formação e atuação do psicomodicista relacional.
Então, nesse capítulo, vamos analisar a formação e atuação do psicomotricista. Para tanto, destacaremos a relevância da formação pessoal, bem como as possibilidades e os objetivos em cada âmbito de atuação. Formação pessoal. A formação pessoal é indispensável ao psicomotricista relacional. O que se define por formação pessoal? Há muitas controvérsias e discussões sobre a formação pessoal. Entretanto, compreender seu objetivo amplia de forma única o potencial do profissional e colabora com eficácia para o ajuste necessário à atuação segura do psicomotricista. Quando abordamos o campo pessoal, tratamos de elementos de cunho emocional e muito individual. Em grupos, esses elementos disseminam-se das mais variadas formas. O que isso quer dizer? Que quando pessoas em processo de formação pessoal são colocadas para brincar, momento em que a fala inconsciente é revelada, há possibilidade de que conteúdos pessoais fiquem evidentes. É pertinente ressaltar que esses conteúdos pessoais, revelados durante a formação pessoal, estabelecida pelo brincar, são ligados à maneira de ser, de atuar, de relacionar-se, própria de cada pessoa. Embora para alguns possa ser terapêutico, esse trabalho não é um espaço de terapia. O objetivo é criar oportunidade para que cada pessoa se expresse da melhor forma possível, externando suas necessidades e, com o tempo, superando-as. O autoconhecimento e as percepções dos modelos que ocorrem nas vivências fortalecem a formação. Algumas pessoas trazem suas histórias, aprofundam sentimentos arcaicos, restabelecem conexões com feridas ou marcas de vida. No 7, todos esses conteúdos trazidos pelos participantes são acolhidos. O formador, como mediador de todo o processo, acolhe as histórias, chama atenção para a tomada de consciência sobre determinadas situações e, durante as vivências, faz intervenções necessárias para a superação das demandas que aparecem. Para os casos de maior profundidade, de sentimentos que são regidos por inquietações de difícil controle, é fundamental que o participante busque um processo terapêutico próprio em outro espaço. A formação pessoal pode apontar para demandas mais delicadas e de maior profundidade do participante da formação, mas não tem como objetivo sua superação. Por isso, casos de necessidade de aprofundamento no campo psicológico devem ser tratados com um profissional adequado, um psicólogo ou terapeuta. Bom, o objetivo da formação pessoal é possibilitar ao participante experimentar o que a criança faz. Entrar em contato com o sentimento das crianças, constatar as variações que a criança percebe, ou seja, vivenciar para permitir-se viver corporalmente como criança. A formação pessoal do psicomotricista relacional, seja atuante na área escolar, seja na área clínica, favorece o ajuste com o próprio corpo, uma vez que a atuação concretiza-se pela mediação corporal. Lapierre, Lorca e Sanches destacaram-no como ferramenta de apropriação da vivência, da reflexão, das atitudes corporais, da disponibilidade corporal e da escuta do outro. Favorecer o desenvolvimento da
personalidade infantil requer a reflexão e compreensão de diferentes tópicos que configuram a vida relacional das pessoas, como a dependência e a autonomia, a necessidade e o mundo dos desejos, dos medos, das facilidades, da afetividade e da agressividade. Para que o processo transcorra de maneira eficiente, é importante que a formação seja em grupo e que o psicomotricista formador posicione-se como condutor e referência para esse grupo. Lapierre, Lorca e Sanches apontam as competências gerais de aprendizagem e de atitudes fundamentais para o psicomotricista: desenvolvimento de habilidades de inter-relação e trabalho colaborativo, desenvolvimento de habilidades de liderança, desenvolvimento de princípios éticos e profissionais, desenvolvimento de uma capacidade reflexiva e crítica diante da intervenção que permita a busca de alternativas aos problemas e necessidades encontradas. O destaque para a formação pessoal com o objetivo de atuação no campo clínico sujeitas às relações transferenciais e contratransferenciais que ocorrem durante as sessões. A atenção sinaliza o cuidado que o psicomotricista deve ter quando envolvido no jogo e a importância do fortalecimento necessário para a construção afetiva e relacional. Vamos falar sobre supervisão na formação do psicomotricista relacional. Deixa eu ver até onde vai dar para a gente. Acho que vai dar para ir até o final hoje. Acho que dá. A formação do psicomotricista relacional, em seu processo mais avançado, constitui a prática com o outro. Essa prática, no âmbito escolar ou clínico, compreende o estágio supervisionado. A supervisão realiza-se pelo olhar atento do formador a essa experiência do participante. Passando um tempo de formação teórica e pessoal, é chegada a hora de assumir um espaço com certa autonomia, onde o profissional em formação possa entrar em contato com o fazer a partir das experiências vivenciadas na formação pessoal e discutidas na formação teórica. Segundo Mir, a formação prática implica saber aplicar os conhecimentos às situações concretas, utilizando os procedimentos mais adequados, técnicas de aprendizagem e técnicas de trabalho, solucionando problemas de forma autônoma e transferindo as experiências adquiridas às novas situações em uma apropriação de estratégias e ferramentas metodológicas para a intervenção psicomotora. O participante deve escolher um grupo para aplicar o que até então somente vivenciou. Esse momento, muitas vezes, é delicado para o psicomotricista em formação, pois precisa encontrar um lugar que o acolha, um espaço adequado onde possa atender as crianças com liberdade e confiança. Esse espaço, por vezes escolar, deve permitir a continuidade do trabalho, conforme acordado com o supervisor. Eu acho que para todo mundo, né, em qualquer profissão, qualquer formação, que precisa fazer estágio, existe sempre um certo receio, porque a gente nunca sabe se a gente vai ser bem recebido em determinados lugares. Então, importantíssimo que instituições, né, as escolas, clínicas, consultórios, escritórios, abram as portas, vejam o estagiário de outra forma,
e o acolham, né? Dê a liberdade, de repente ele tem um potencial tão grande, dê a liberdade, né? A oportunidade para que ele se sinta bem ali e possa produzir, possa, né? Ele está ali de repente para. Eu já vi estagiário implantar coisas novas em empresas e deu sucesso, né? Então, que os estagiários possam ser bem recebidos e acolhidos, né? No início, encontrar o lugar adequado para realizar o estágio pode ser um pouco desgastante, mas é de extrema importância que ambas as partes se comprometam até o encerramento. Se um participante inicia seu estágio com uma turma no âmbito escolar e essa turma encerra-se por algum motivo, seu estágio será comprometido. O contato que o participante estabelece com a criança é único, até pode ser descrito, mas somente a verbalização não compõe a visão do todo para o formador supervisor. Para isso, todas as sessões são gravadas em vídeo e, no momento de supervisão, as imagens são apresentadas para análise do supervisor e para aprendizagem do participante da turma. A supervisão tem o papel de acolher o participante. Durante o processo de supervisão, todos os alunos participam, observando as imagens e atentando-se às orientações que são passadas. Por ser um momento de exposição do participante, se não houver sensibilidade, a avaliação pode comprometer seu aproveitamento. A exposição de cada participante deve ser encarada como um processo de aprendizagem, pois proporciona um exercício de autopercepção e de aceitação de suas necessidades, respeito ao próximo, né? E usar o erro de um para aprendizagem, né? O acerto do outro, também para aprendizagem própria. É fundamental que o grupo que assiste passe segurança, pois todos devem estar disponíveis para aprender. Nesse momento, as orientações do supervisor potencializarão as capacidades de decodificação e intervenção no brincar. A formação teórica, agregada às possibilidades provenientes das intervenções práticas, fortalece a confiança na atuação. O psicomotricista em formação deve ser capaz de se envolver em todo o processo, sem medo, aproveitando com muito empenho toda a análise realizada com o supervisor. Mesmo participando da formação pessoal, algumas questões de cunho crítico são destacadas nesse processo. É relevante avaliar a necessidade de uma ajuda terapêutica no processo para que a crítica não seja motivo de contrariedade. A supervisão precisa dar o apoio necessário ao participante. Entretanto, é preciso ficar atento às possibilidades de dependência. No início do processo de formação, os apontamentos da supervisão são detalhistas e elucidativos. Todo o processo é aprofundado à medida que os participantes vão conquistando liberdade e autonomia em suas ações. As características das orientações de cada supervisão dependem das ações dos participantes, mas sempre levando em conta o crescimento e o desenvolvimento do estagiário. Como já destacamos, a atuação do psicomotricista relacional compõe, em grande parte, uma entrega que é também pessoal. A supervisão pode acompanhar o profissional em suas atuações posteriormente à formação, desde que não se enquadre com um acordo de dependência de ambas as partes. Como atuante, o psicomotricista relacional formado pode deparar-se com questões de difícil resolução, ou seja, situações pessoais ou atendimentos que necessitem de um segundo olhar. Nesses casos, o psicomotricista relacional deve buscar o supervisor para uma orientação. No campo pessoal,
A supervisão pode ser ancorada como orientação, mas sempre considerando o objetivo de desenvolver a autonomia e a criatividade por parte do solicitante. É necessário sempre dar atenção ao campo pessoal, pois, ao lidar com demandas pessoais das crianças, pode ocorrer a absorção de questões que, por vezes, precisam de ajustes pessoais do psicomodicista. Por isso, este deve buscar uma atividade ou terapia que ofereça o direcionamento para a vazão da problemática. Então, até na formação, né, do psicomodicista, ele precisa de ajuda de outros profissionais. Vamos falar agora sobre a psicomodicidade relacional escolar, benefícios e amplitude. A prática psicomotora relacional, atrelada ao desenvolvimento escolar, favorece a evolução de elementos construtivos das relações estabelecidas dentro e fora da escola. Cada escola tem características próprias quanto ao oferecimento de atividades no currículo e ao fortalecimento e desenvolvimento do trabalho profissional. Essas características delimitam a amplitude do trabalho desenvolvido na área, mas são muitas as possibilidades de inserir a prática psicomotora relacional no ambiente escolar, dependendo dos objetivos que se deseja alcançar. A escola que oferece a prática psicomotora relacional para suas crianças e jovens propicia espaço e tempo para a liberação motora e o acordo relacional. Isso ocorre porque o método valoriza a individualidade. A proposta da atividade na grade curricular ou extracurricular, ela visa o quê? Visa desenvolver uma atividade prática motora, ampliar a sociabilização, ajustar a capacidade de comunicação, proporcionar um espaço de criatividade, trabalhar com elaborações simbólicas e reflexivas, aprimorar as capacidades cognitivas, promover o autoconhecimento e a elevação da autoestima, sintonizar as demandas pessoais com a resolução de conflitos, respeitar o desenvolvimento de cada um e potencializar a aprendizagem, imprimir significados às ações, assim como as consequências, aprimorando o olhar das crianças de maneira resiliente e saudável. Na escola, há muitos aspectos que podem ser desenvolvidos durante as sessões, dependendo das intervenções necessárias e das reflexões atreladas às práticas. Alguns casos demandam a ajuda de outros campos de atendimento, como os terapêuticos. O trabalho escolar pode dispor de atendimento aos professores e funcionários como formação continuada. Refletir sobre a formação continuada é um cuidado que toda escola deve ter. Para garanti-la, é relevante pensar uma formação técnica, didática, metodológica e pessoal. No decorrer da formação de aspecto pessoal, a prática psicomotora relacional proporciona elementos de potencialização das reflexões relacionais. Segundo a pesquisa realizada por Guzzi sobre a formação dos professores, a formação do professor e o desenvolvimento pessoal estão intimamente associados. Assim, a formação continuada, com vistas à relação pessoal desse sujeito, seu processo de formação e as histórias de vida complementam-se para alcançar êxito. A autora ainda destaca, fundamentalmente, o olhar para a formação pessoal do professor vem ganhando espaço, viés por meio do qual se encontra ressonância com a prática psicomotora relacional. Esse é um campo
que atualmente vem recebendo maior interesse por parte dos pesquisadores. Garantir a formação pessoal dos profissionais da escola é proporcionar um espaço de desenvolvimento capaz de refletir inteiramente nos seguintes aspectos: relação interpessoal, autoestima e motivação, desenvolvimento da criatividade, aprimoramento da criatividade, relação que estabelece com o outro, alívio de estresse e tensões, autoconhecimento, resolução de conflitos, regulação e reflexão sobre limites, desenvolvimento pessoal e de sintonia de equipe. Há ainda outros aspectos que são desenvolvidos durante os encontros de funcionários. É relevante salientar que a continuidade se faz necessária durante um intervalo de 2 ou 3 meses. O formato, das vivências com adultos é o mesmo das vivências com crianças. Entretanto, são agregados alguns pequenos direcionamentos em um momento reflexivo após as vivências. Trata-se da oportunidade de feedback sobre o que foi vivenciado. Depois de mais ou menos uma semana, todos os participantes são convidados a um encontro teórico, no qual discutem sobre suas sensações e, sobretudo, sobre a relação que estabelecem com seu campo profissional e interrelacional no espaço escolar. Esse momento é muito interessante e sugere a capacidade reflexiva sobre as ações e suas consequências quando brincaram. A formação pessoal dos profissionais da escola repercute diretamente no ambiente relacional de funcionários, professores e alunos. Quando for realizada a vivência com funcionários da escola, todos precisam participar, independentemente do cargo que ocupam. A oportunidade de vivenciar e refletir sobre suas ações contribui para potencializar e ajustar as relações de respeito, parceria, companheirismo, humildade, resiliência, afetividade e compromisso com o que faz. Na escola, é possível viabilizar aos pais uma ocasião como essa. No Dia da Família, por exemplo, em um primeiro momento, os pais brincam entre si e, em seguida, as crianças brincam com os pais. Nessa oportunidade, verificam-se resignificação do espaço simbólico, ludicidade, reflexão sobre a qualidade da relação e do brincar entre pais e filhos, equilíbrio entre as necessidades e as possibilidades das demandas relacionais. O trabalho com a psicomotricidade relacional, bem aproveitado, fortalece diversos campos da escola, mas principalmente as questões ligadas à aprendizagem e as relações intrapessoais e interpessoais. Agora, desculpa. Vamos falar um pouquinho sobre a psicomotricidade relacional na clínica. De acordo com a Pierre Locke Sanches, trabalhar a psicomotricidade no âmbito clínico implica, na maioria das vezes, atuar sobre as dificuldades de evolução do psiquismo desde o nascimento até a vida adulta, utilizando para isso situações de jogo espontâneo em que o psicomotricista oferece seu corpo e uma série de materiais para favorecer essa evolução, assumindo um lugar inevitavelmente relacional, transferencial e contratransferencial que faz referência às figuras parentais. No trabalho clínico, inicialmente,
é realizada uma entrevista, né, que a gente já falou sobre ela, a anamnese, como abordado anteriormente. É o momento de compreender a queixa dos pais e as características da criança, em uma conversa que trata sobre concepção, gestação, nascimento, alimentação, sono, manias, desenvolvimento psicomotor, socialização, habilidades, rotina, patologias e todas as informações que os pais ou responsáveis possam fornecer sobre a criança. Nessa hora, há uma aproximação entre o trabalho a ser realizado e o perfil da criança. Para o psicomotricista, no entanto, esse momento não caracteriza um fim com relação às informações sobre a criança. As primeiras hipóteses dele serão formadas apenas quando ocorrer o contato no cérebro. O psicomotricista relacional deve permanecer atento aos rótulos que a família e outros profissionais designam para a criança. Perceber os detalhes que aparecem nas sessões proporciona uma escuta mais livre e descontaminada dos outros olhares. É importante que, passadas algumas sessões, o psicomotricista possa contatar novamente a família para recolher mais dados, ainda que, a cada encontro, para um profissional bem atento, muitos conteúdos sejam destacados e favoreçam a escuta e a decodificação por parte do profissional. O atendimento clínico ocorre em grupo ou individualmente, o que indica qual deve ser o número de integrantes do atendimento são as características do quadro que a criança apresenta. Uma criança que tem uma patologia grave e não consegue se relacionar com outras por ser muito agressiva ou por apresentar um estado de alienação ao outro, demandando uma terapeuta só para ela, por exemplo, deve ter atendimento individualizado. Crianças com dificuldades relacionais, mas que não oferecem risco para as outras, por sua vez, devem participar de atendimento em grupo. O grupo fortalece muito os atendimentos, já que vivemos em sociedade e precisamos uns dos outros. Nas práticas psicomotoras relacionais, o grupo colabora imensamente. As relações que se estabelecem confrontam as características individuais, mas ao mesmo tempo vivenciadas com o outro. Além disso, o fato de uma criança não se envolver no brincar não quer dizer que não esteja aproveitando aquele momento. Ao observar o grupo, muitas elaborações vão surgindo, abrindo possibilidades de ações diferentes em seu próprio repertório. O feedback aos pais é sempre dado à medida que haja necessidade e varia de caso a caso. Embora não se deva passar mais do que 3 meses sem um momento de conversa com eles de maneira mais formal, né? Então aí põe um limite de no máximo 3 meses, né? Então melhor acontecer nesses 3 meses algumas outras vezes. As solicitações dos pais são muito importantes no processo. Muitas vezes conversas rápidas podem acontecer semanalmente. Outros profissionais que atendem a criança também precisam ser contatados. Caso não façam parte do mesmo espaço, é preciso agendar uma conversa para estabelecimento das próximas diretrizes do trabalho com a criança. Entre profissionais que estão vinculados ao mesmo espaço clínico, a troca de informação e o alinhamento dos entendimentos devem ser constantes. Para o atendimento clínico, é relevante a avaliação constante do trabalho realizado com cada criança, havendo a possibilidade de inserir ou retirar atendimentos que, para aquele determinado momento, não possibilitem grande aproveitamento. Sobre isso e sobre os objetivos alcançados e não alcançados, os pais devem ser avisados em todos os atendimentos.
A visita à escola da criança é pertinente desde que haja queixa sobre o comportamento dela no contexto escolar. O psicomotricista vai à escola não só para coletar informações, mas também para orientar os profissionais envolvidos com a criança. As orientações não fundamentais para que o desenvolvimento ocorra de forma linear em todos os campos que integram as relações da criança. O espaço clínico é um espaço de acolhimento e sigilo. Cada caso deve ser acompanhado de forma cuidadosa e individual. A disponibilidade do psicomotricista para formar parcerias com os outros profissionais da família é essencial para o sucesso dos atendimentos. Cada vez mais a psicomotricidade relacional vem sendo indicada por vários profissionais da saúde e da educação. Os resultados que podem ser alcançados com as sessões potencializam os atendimentos de outros profissionais, seja no âmbito escolar, seja no da saúde. A responsabilidade de cada psicomotricista garante a eficácia e o reconhecimento de sua atuação. Agora vamos falar um pouquinho da psicomotricidade relacional na empresa. Olha que interessante. Estamos quase acabando já esse capítulo, muito rápido esse. Bom, psicomotricidade relacional na empresa. A metodologia psicomotora relacional pode ser utilizada também no âmbito empresarial. O campo de atuação encontra-se no setor de recursos humanos, com o objetivo de promover diminuição do estresse, motivação, fortalecimento de equipes, ampliação da capacidade de comunicação, encontro e fortalecimento dos limites que condicionam as relações interpessoais, autoconhecimento e ajustes das relações de poder. Outros objetivos também podem ser delineados com base nas necessidades observadas pela empresa. O trabalho é prático e teórico e deve ser realizado por um profissional capacitado e preparado para atuar nesse campo. Um exemplo de aplicação útil do trabalho com a psicomotricidade relacional é quando a empresa está com problemas na comunicação entre setores. A comunicação é fundamental para que o trabalho aconteça de maneira eficiente e eficaz. Diante disso, o setor de gestão de pessoas pode propor um trabalho que desenvolva as habilidades de comunicação e de relacionamento e que agregue elementos estratégicos para os funcionários sentirem-se à vontade e comprometidos com a comunicação. As sessões de psicomotricidade relacional colaboram para esse processo. Nas empresas, as relações têm extrema importância. Um funcionário que se sente bem consigo, com seus colegas e com sua função produz com eficiência e cumpre suas obrigações com eficácia. E isso depende da saúde emocional do profissional. A psicomotricidade relacional atende a esse quesito ao vincular seus objetivos aos ajustes relacionais e pessoais do meio empresarial. Não se trata de uma terapia, mas de um espaço reflexivo sobre as ações inconscientes durante o brincar dos adultos. Todo o procedimento utilizado nas práticas com as crianças repete-se com os adultos, o que facilita a fala inconsciente de maneira lúdica, mas pode causar resistência por parte de alguns. Ao brincar, nem todas as pessoas aderem aos movimentos do grupo. Embora seja um trabalho que prioriza a espontaneidade e a expressão de cada um à sua maneira, algumas pessoas podem resistir e não desejar participar dos momentos vivenciais.
talvez por estarem mais familiarizadas com atividades direcionadas, nas quais não precisam efetuar grandes ações espontâneas. A capacidade de ousar em suas ações, de perder a inibição diante do outro, de colocar-se de maneira espontânea, tem ligação com a capacidade criativa, de segurança e de resiliência particular de cada um. É fundamental respeitar o tempo e o espaço de cada pessoa, possibilitando a superação das demandas pessoais e muitas vezes a libertação de sentimentos que aprisionam uma pessoa há muito tempo e dos quais ela ainda não tomou consciência. A espontaneidade é um universo proibido para algumas pessoas que lidam de maneira cartesiana com os modelos sociais. Cada momento vivencial realizado na empresa deve ser acompanhado por outro de discussão e reflexão sobre o que foi vivenciado. É ideal que este ocorra pelo menos uma semana depois. Assim, há um tempo para que se reelabore o que foi vivido e se discutam eventuais questões que surgiram após a sessão de psicomotricidade. Trata-se de uma oportunidade de acolhimento e de entrega, e, portanto, demanda atenção e descrição com relação a tudo o que ocorre, sendo dispensáveis comentários na empresa fora dos momentos apropriados. Isso é combinado e estabelecido com todos os participantes desde o início e favorece todo o processo que compreende o trabalho da psicomotricidade relacional. Desculpa. As vivências ocorridas na empresa devem acontecer 4 ou 5 vezes ao ano, garantindo uma sequência e aprofundamento dos objetivos propostos. Bom, então, você vê que a psicomotricidade relacional tem espaço também, além da clínica, além da escola, com as crianças, com os adolescentes, lá na empresa, para melhorar o trabalho de todos, de um conjunto, de várias equipes, de uma disputa de força, no caso, se for o caso, dentro de uma empresa. Bom, então vamos fazer uma síntese aí, um resuminho do que a gente estudou nesse capítulo e vamos finalizar esse nosso livro. Nesse capítulo, nós abordamos a formação e a atuação do psicomotricista relacional e apontamos as possibilidades de interseção com o trabalho do psicopedagogo. A formação do psicomotricista relacional está configurada em um tripé composto de formação teórica, formação prática supervisionada e formação pessoal. Todo o processo de formação tem como objetivo oferecer um olhar e uma escuta que viabilizem ao profissional atuar nos campos clínico e escolar com naturalidade e segurança. A formação pessoal não ocorre de maneira cartesiana, mas contínua e agregada aos outros momentos da formação. Colocar cada indivíduo em contato com suas possibilidades motoras e relacionais expõe, muitas vezes, características que interferem na base psíquica de cada um. A estrutura dessa formação deve atentar às projeções, pois o objetivo não é fazer terapia com os participantes, mas reflexões sobre suas possibilidades, fortalecendo as características necessárias para atingir os objetivos nos atendimentos. Na formação supervisionada, o participante coloca em prática o que vivenciou e aprendeu, ainda com o olhar do supervisor sobre a sua prática, o qual aponta os ajustes necessários e contribui, assim, para o atendimento de qualidade. Parte do tripé de formação, a teoria compõe um importante aspecto ligado às informações
que ancoram o trabalho do psicomotricista. A teoria parte de elementos básicos de motricidade, saúde emocional, teorias de base, estudo das patologias e outros que compreendem o desenvolvimento humano. Assim, o psicomotricista pode elaborar para o olhar do psicopedagogo com suas percepções, fortalecendo a atuação de ambos no trabalho clínico ou em outros espaços em que sua presença seja pertinente. A amplitude do trabalho envolve os espaços da clínica, da escola e da empresa, sustentando e acolhendo demandas patológicas, emocionais, sociais e relacionais que repercutem no dia a dia de cada pessoa. Como um exemplo da empresa que precisa unir seus funcionários com a prática psicomotora relacional e os momentos de debate na empresa. Criam-se estratégias que potencializam as relações, favorecendo a união e a possibilidade de mantê-las sempre. Para o psicopedagogo, tanto o olhar do psicomotricista quanto a parceria com ele fortalecem o trabalho psicopedagógico e desenvolvem novas possibilidades de atendimento. A pessoa, como ser global e parte de um sistema no qual está inserido, cada âmbito de atendimento tem características próprias e elementos fundamentais para o bom desempenho do trabalho. Destacar a atenção requer sustentar essas peculiaridades em um processo de fidelidade e profissionalismo relevantes à atuação profissional. Como em todas as profissões, o aprimoramento é parte constante e requer atenção. Um profissional comprometido fortalece-se e agrega elementos que repercutem positivamente em sua prática. A formação continuada, por intermédio de cursos, oficinas e estudos, eleva as capacidades profissionais, introduz inovações aos atendimentos e repercute em qualidade. Fechamos esse capítulo do nosso livro. Vamos só umas considerações finais. É muito pouquinho para a gente fechar de vez todo, né, com chave de ouro, esse embasamento teórico do livro da psicomotricidade relacional. Muito há a considerar quando analisamos as emoções. Compreender o outro em suas ações demanda as capacidades mais extremas dos terapeutas. Nesse sentido, apresentamos aqui elementos que traduzem uma prática com meios que ultrapassam as capacidades físicas e de consciência, chegando à subjetividade das ações e relações. Abordamos o aprofundamento de cada aspecto e a formação pessoal, imprescindível para a prática. Definir parâmetros especiais para cada indivíduo. Respeitando suas individualidades e a relação que estabelece com o outro, os objetos, o espaço, consigo mesmo, requer uma escuta livre de preconceitos e, no limite, de si mesmo. As relações que se concretizam levam um pouco de cada um. Para o profissional, essa consciência é fundamental, uma vez que ele precisa ser livre das interferências das próprias questões pessoais. A prática psicomotora relacional é uma ferramenta que possibilita receber o outro em sua inteireza, considerando suas capacidades pessoais e grupais, com respeito e responsabilidade no acolhimento e no direcionamento necessário ao atendimento das demandas. Todo esse trabalho realiza-se por meio de uma construção de investimento, de um lado do profissional e do outro do indivíduo. A progressão acontece a partir do momento em que o indivíduo deixa-se penetrar. Na prática psicomotora relacional, o profissional investe nas potencialidades do indivíduo. E este, por sua vez, permite-se e estabelece um elo de confiança e parceria.
as relações reunidas nesta obra fortalecem as questões do trato pessoal e ressaltam as especificidades da prática, incluindo algumas possibilidades do olhar e da escuta. Em última análise, revelamos a imensidão de um trabalho que comporta o acolhimento e a valorização da pessoa, que recebe o outro com amor e respeito para, em conjunto, trilhar os caminhos da superação. Então, fechamos aqui, né, com chave de ouro, o nosso embasamento teórico do livro Psicomotricidade Relacional, conhecendo o método e a prática do psicomotricista, né, com todo o êxito aí da Elisângela Gonçalves Branco Guzzi, né, editora Intersaber e segue Panoramas da Psicopedagogia. Aqui é dialógica. Gente, eu quero mais uma vez agradecer vocês. Pedir para que vocês participem desse curso de extensão. Volta lá desde o início, vem devagar, vem vendo os vídeos e depois passa a me acompanhar aí até o fim. Vamos ter vídeo aí de atividade, vamos falar muito da psicomotricidade relacional dentro da psicopedagogia, né, em alguns casos direcionados. E tem uma entrevista com a professora Carla, que é professora dentro da educação infantil, então faz parte desse contexto que eu estou trazendo para vocês, nesse momento que é a psicopedagogia e a psicomotricidade na educação infantil, tá? Então, participa, curte, é bom porque vocês estão obtendo informação e para mim que vou conseguir, com a ajuda de vocês, concluir aí mais uma parte do meu estágio, que ainda falta bastante, né? Então, participa comigo, curte, comenta, deixa uma dúvida, deixa aí, você conhece a psicomotricidade relacional? Deixa um comentário, né? E deixa o seu e-mail também para constar na minha lista de presença, que vai estar me ajudando. E se você quiser receber o certificado da Uninter aí no curso de extensão de 12 horas, então não esquece de pôr o seu e-mail aí nos comentários, tá? Bom, eu fico por aqui hoje com a finalização do livro, nesse embasamento teórico. Agradeço mais uma vez, muito obrigada. Deixo o meu até breve. Acredito que o próximo vídeo vai dar para vocês estarem assistindo as atividades que eu gravei com o Lucas. Então, espero que vocês aproveitem. Não esqueça de comentar. E muito obrigada, até breve.